Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Lama falando com vocês mais uma vez. Vamos falar um pouquinho do roteiro de vocês sobre a anatomia interna do coração, anatomia atrioventricular, fazer essas diferenças e um pouquinho da circulação cardíaca e pulmonar. Bom, é uma imagem externocostal do coração, né, mostrando a sua grande composição por fibras musculares, né, elas ficam bem aparentes, aquela gordura recobrindo a face cardíaca, né, o pericárdio seroso, né, aquela lâmina gordurosa de recobrimento, e a visualização dos vasos da base. Né. Então é importante sempre a gente estar comentando esses vasos da base, principalmente no roteiro de hoje, a gente vai abordar estas circulações. Né? Então, reconhecimento aqui do tronco pulmonar, né? Formação da artéria pulmonar esquerda e a sua complementar, que é a artéria pulmonar direita, tá? Veia cava superior, veia cava inferior, e aqui um pouquinho das veias pulmonares, né? Tanto veias pulmonares superiores e inferiores direitas, como veias pulmonares esquerdas, superiores e inferiores. Tá? Quando a gente faz uma secção na aurícula cardíaca, a gente consegue visualizar uma grande câmara que é o átrio direito. Tá? Então esse corte mostra para nós o átrio direito, a região interna desse átrio direito e as suas várias estruturas de composição. Tá? Então uma abertura da veia cava superior e uma abertura da veia cava inferior para o átrio direito, então a desembocadura desses vasos é ao nível do átrio direito, trazendo sangue venoso de cabeça, pescoço, né? Membros superiores, membros inferiores, né? No caso a veia cava superior trazendo sangue de cabeça, pescoço, né? E os membros superiores, e aqui toda a região do nível do coração para baixo, então tórax, abdômen, membros inferiores, sendo trazido pela veia cava inferior. E esse sangue ele vai chegar ao átrio direito, banhando essa composição interna do átrio direito, né? E depois vai ser levado para dentro do ventrículo direito. Mas antes disso é importante citar algumas estruturas que compõem esse átrio direito. Então, uma parede de separação entre o átrio direito e o átrio esquerdo, tá? Que é o septo interatrial, um tecido fibroso de separação entre eles. Ao nível dessa parede atrial ou interatrial, a presença de uma área de cicatriz em depressão funda, que no período fetal comunicava o átrio direito com o átrio esquerdo, que seria o forame oval, né? Então forma-se uma cicatriz, né, de aspecto em depressão, chamado de fossa oval. Então a gente consegue visualizar aqui a fossa oval. Assim como também uma abertura do sistema de drenagem próprio do coração, que é o ósseo do seio coronário. Tá? Então a abertura para o seio coronário levar o sangue ao interior do átrio direito. A parede interna atrial, mostrando os vários feixes esparsos da musculatura pectínea. Tá? Então vários feixes de músculos pectíneos, músculos importantes para a contração atrial ou momento de sístole atrial. E aqui uma visualização superior da válvula atrioventricular direita com as suas válvulas. Quando esse sangue ele é efluído do átrio direito, ele vai ser encaminhado para o ventrículo direito. E aqui uma visualização ampla da câmara ventricular direita, tá? Com a visualização da válvula, lembrando que a válvula é o sistema de regulação de fluxo de sangue. Então essa válvula vai ser composta por válvulas. Então aqui uma parte, né, desse sistema valvar direito, formado por 3 válvulas: a válvula septal, a válvula anterior e a válvula posterior. Tá? Então esse sistema valvar é composto por 3 válvulas, por isso então é chamado de válvula tricúspide, ou anatomicamente como é conhecido como válvula atrioventricular direita. Tá? Esse sistema de válvulas, esses folhetos valvulares, eles vão se ligar através de várias formações tendinosas,
chamadas de cordões tendinhos, cordoalhas tendinhas, né, que se prendem a músculos papilares que vão formar a região bastante interna do coração, conhecida como endocárdio. Tá? E essa musculatura papilar tem a função de manter o tensionamento das cordoalhas, mantendo as válvulas aproximadas, ou seja, mantendo o sistema valvar fechado. Tá? A exposição da outra metade cardíaca, a gente consegue observar o átrio esquerdo. Né? Não só ver o átrio esquerdo, como a própria parede atrial do lado esquerdo, né, que está separada do lado direito. E verificamos a diferença que existe em relação à câmara ventricular. Então, o ventrículo esquerdo, uma câmara também ampla, uma câmara grande, né, com as formações no seu fundo endocárdico através dos músculos, né, que vão compor essa região do endocárdio, né, que são as trabéculas carnes, assim como tem do lado esquerdo, também tem do lado direito. Esses vários feixes musculares no interior do ventrículo são chamados de trabéculas carnes. Né? E a gente consegue perceber, e o que chama a atenção na imagem, é importante para vocês, é observar a espessura da parede miocárdica, né? A parede muscular do ventrículo esquerdo. É importante você observar isso para que faça a diferença em relação ao lado direito. Tá? Agora uma imagem que mostra o sistema valvar do lado esquerdo. Então a válvula atrioventricular esquerda, ou simplesmente chamada de válvula bicúspide ou mitral, né? Então a gente tem aí a formação basicamente de duas válvulas, né? A válvula posterior e a válvula anterior, com a formação das cordas tendinhas ou cordoalhas tendinhas que se prendem à musculatura papilar. Tá? E ao fundo, a trama de feixes, de fibras musculares, que são as trabéculas carnes. Né? Aqui, mostrando uma imagem para vocês do sistema atrioventricular fechado, então a gente consegue ter uma noção dos folhetos, né, do número de folhetos em relação a esse sistema valvar. A válvula atrioventricular direita, formada pelas suas três válvulas, né, a válvula anterior, a válvula septal e a válvula posterior, e o sistema valvar esquerdo, né, formado pela válvula anterior e a válvula posterior. É possível que vocês encontrem em livros de anatomia a referência de uma terceira válvula, localizada mais ou menos nessa região, né, que seria a válvula comissural. Tá? Ela, na verdade, não tem uma função importante, apenas uma caracterização anatômica, por isso ela é desconsiderada, né, como sendo uma terceira válvula para o lado esquerdo. Tá? Então, basicamente, a nível funcional, nós temos duas válvulas, por isso, então, bicúspide. Tá? E aqui a abertura valvar das duas artérias, né? Tanto o tronco pulmonar, né, quanto a artéria aorta. Tá? Então, a gente vai ter um sistema de válvulas aqui, chamado de válvulas semilunares, tanto para o tronco pulmonar, quanto para a artéria aorta. Tá? Aqui a gente já encontra o sistema semilunar fechado, das válvulas semilunares fechadas, e a visualização do sistema valvar atrioventricular direito e atrioventricular esquerdo abertos, possibilitando então a passagem desse sangue do átrio para o ventrículo. A parede muscular do ventrículo direito em relação à parede muscular do ventrículo esquerdo, parede do ventrículo esquerdo muito mais espessa. Alguns autores de anatomia consideram como tendo aproximadamente 3 vezes, né, a composição da parede direita, tá? E a presença do septo interventricular na sua porção muscular, separando o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, com as características que nós já comentamos de cada componente interno da região atrial e da região ventricular. Tá? Então, observem essas diferenças. Uma imagem de um corte transversal do coração, evidenciando, então, essa circunferência maciça de músculos que compõem as paredes do ventrículo esquerdo, né, assim como o seu septo bastante espesso, separando o lado direito do lado esquerdo, e a diferença em relação à massa muscular do ventrículo direito, né, da parede do músculo
da parede da musculatura do ventrículo direito. Então é importante, mais uma vez, a gente visualizar e fazer essas diferenças. E a circulação cardíaca e pulmonar, né? A circulação cardíaca, basicamente, é a compreensão desse fluxo de entrada no coração, feito através de 3 grandes vasos, a veia cava superior, a veia cava inferior e o seio coronário, que levam, então, o sangue para dentro do átrio direito, através da pressão sanguínea sob o sistema valvar, né, as suas válvulas, exercendo pressão sobre elas, o sangue flui na direção do ventrículo esquerdo, sobe para o tronco pulmonar, que leva o sangue na direção da artéria pulmonar esquerda e, concomitantemente, para o lado direito, né? Aqui a gente não consegue ter uma visualização da artéria pulmonar direita, mas o entendimento ele é básico para as duas situações. Então, a artéria pulmonar esquerda, que leva na direção dos pulmões, ocorre hematose, troca gasosa, né? E esse sangue retorna para o coração através das veias pulmonares, tanto direitas quanto esquerdas, que nós já havíamos comentado, e esse sangue, agora oxigenado, flui na direção do átrio direito, do átrio esquerdo, e, como já conhecido, pela pressão, as válvulas se abrem, alcançam, né? O sangue alcança a região do ventrículo esquerdo e, através da contratilidade das paredes ventriculares, em sístole, nós vamos ter essa ejeção, né? Essa saída do sangue passando pela região das válvulas semilunares a nível da aorta, assim como esse sangue fluiu também pelas válvulas semilunares do tronco pulmonar. Então esse sangue sobe, né, na direção da aorta para que ele possa então alcançar o ramo ascendente, o arco da aorta e o ramo descendente, possibilitando essa distribuição de sangue para o corpo todo. Tá bom, gente? Então é importante fazer essa relação, né, da distribuição desse sangue cardíaco, né, dentro do coração, e o pulmonar a partir da saída das artérias pulmonares, o retorno pelas veias pulmonares, passando então pelo lado esquerdo do coração e sendo injetado pela artéria aorta. Bem, gente, eu espero ter ajudado vocês em relembrar e direcionar no estudo de vocês, tá? E a gente se encontra no laboratório para maiores discussões. Até lá!